Feedback é uma palavra da língua inglesa que tem como objetivo retroalimentar ou dar resposta para o comportamento de alguém. Infelizmente, na nossa língua portuguesa não tem nenhuma palavra que traduza melhor o seu significado. Falaremos sobre isso hoje, dando algumas dicas e técnicas sobre como alguém pode dar feedback para melhorar o desempenho do outro. Porque essa é a função. A função do feedback não é depreciar ou deixar a pessoa mais resistente em relação ao seu comportamento. É uma ferramenta de gestão, uma técnica de comunicação muito comentada e utilizada dentro das empresas. O fato é que antes de se tornar líder, ninguém é preparado para dar feedback. A gente não aprende a dar feedback na escola, a gente não aprende a dar feedback na vida. Só quando você tem o desafio de passar por essa experiência que você tem que começar a encontrar técnicas e dicas. Primeiro, o feedback ele tem que ser descritivo e não avaliativo. A função do feedback não é julgar alguém nem tratar a pessoa com preconceito. Uma outra dica em relação ao feedback é que ele seja específico, sempre trazendo fatos e dados, de preferência próximo ao evento, para que a pessoa consiga recordar do seu comportamento e ter uma atitude mais proativa em relação à mudança. Uma outra dica em relação ao feedback é que ele seja compatível com o comportamento do outro, com o desempenho do outro. Não adianta a gente dar feedback sobre uma competência ou uma habilidade que a pessoa não tem condições de desenvolver naquela circunstância. Na psicologia, o feedback é conhecido como uma devolutiva, uma retroação. É como se você estivesse servindo de espelho para que o outro tenha uma percepção melhor sobre o seu comportamento. A sua função é que ele se veja através dos seus olhos e através da sua observação. Porque quando a pessoa está envolvida, principalmente emocionalmente, é difícil ela ter essa autopercepção. A pessoa, ao receber feedback, pode ter alguns tipos de comportamento. O primeiro deles é o da indiferença, quando a pessoa não sente que aquele assunto é relevante ou pode impactar a vida dela. O próximo comportamento no feedback é a negação, quando a pessoa não aceita aquilo que ela está ouvindo, entende que aquilo não é culpa ou não tem a ver com ela, não é responsabilidade dela, ela transfere isso para a empresa, para outros departamentos, para o mercado ou para qualquer outro sujeito que não seja ela mesma. Outra reação ao feedback é o combate, quando a pessoa entra em conflito, ela entra em discussão com o emissor. Além de não aceitar e estar no estágio de negação, ela começa a acusar o emissor, ou seja, o chefe ou outra pessoa que ela está interagindo, gerando um conflito muito grave. Enfim, a pessoa pode chegar no estágio de aceitação, quando ela percebe que algo pode impactar a carreira ou a vida dela, ou que ela está recebendo um feedback que tem uma intenção positiva, quando aquilo que ela está recebendo do emissor tem a função de melhorar a carreira dela e melhorar o comportamento dela focado no objetivo. E da aceitação, quando ela entende que isso pode ter algum ganho, ela pode partir para o comprometimento. O ideal é que o feedback chegue nesse nível, que ele chegue da indiferença e com muita técnica, usando tudo que nós falamos, específico, descritivo, oportuno, que tenha frequência compatível com as necessidades e que seja direcionado para a melhoria do outro, não para depreciá-lo. Aí o nível de comprometimento dele pode aumentar. Imagine agora uma matriz de feedback, onde no eixo horizontal se tem a intenção, que vai de uma intenção destrutiva para uma intenção afetiva. E no eixo vertical, o eixo da ética, o quanto que a pessoa é verdadeira ou falsa na comunicação. Vamos combinar aqui um quadrante onde nós temos uma intenção destrutiva com uma ética falsa. Deu para entender, não é bem uma ética falsa, mas é um comportamento falso na comunicação. Essa pessoa é conhecida como maquiavélica, porque ela mente, porque ela manipula, porque ela é muito competitiva, porque ela sente que você pode estar ameaçando ela no cargo, no caso de liderado, que você possa tomar a posição dele, ou entre pessoas do mesmo nível que estão competindo por uma ascensão dentro da organização. Então, para ela, vale tudo. Os fins justificam os meios. Então, ela trabalha na Rádio Peão, trabalha no sistema de comunicação da empresa, causando intrigas, gerando conflitos para depreciar a sua imagem, a sua reputação e você perder pontos na organização. Aqui, do lado de cima, nós temos a pessoa que é destrutiva e, ao mesmo tempo, ela é verdadeira. Qual o problema dessa pessoa?
pouca empatia, pouca afetividade. Na verdade, o que essa pessoa tem como intenção é falar tudo que você precisa ouvir, só que com muita verdade, ou seja, ela acaba sendo agressiva demais. Ela quer ser objetiva, mas ao mesmo tempo falta tato para ela. Então, você deve conhecer alguém assim. Não, é a pessoa que fala o que pensa, o que eu tenho para dizer, eu digo mesmo. É melhor falar a verdade do que ficar enganando o outro. O problema não é falar a verdade ou deixar de falar a verdade, e sim como falar a verdade. No outro quadrante, aqui na parte de baixo ainda, nós temos a pessoa afetiva, só que no eixo horizontal ela é falsa. Quem é essa pessoa? É o contrário, aquela que tem medo de falar a verdade, medo de gerar conflito, então ela acaba acomodando a situação. O funcionário não tem um comportamento adequado, o seu desempenho não está muito bom, toda a equipe percebe isso, mas o liderado acaba não falando aquilo que deve ser dito. Ele acaba generalizando, na reunião ele não cita quais são as pessoas, ele fala de maneira geral aquilo que ele espera e aquilo que ele não espera dos outros, e todo mundo tem que ouvir aquilo que não cabe para cada um, e sim para aquela pessoa específica que está tendo aquele comportamento. E no quadrante de cima, enfim, nós temos a pessoa que adota a verdade na comunicação e ao mesmo tempo ela é afetiva, ou seja, a pessoa ela acaba sendo mais assertiva. Ela fala o que tem que ser dito, mas com tato, direcionado ao comportamento do outro. Ela pratica empatia, ela utilizando as técnicas que nós falamos anteriormente e tendo esses dois eixos como foco, a verdade e o tato, o cuidado na hora de falar, pode potencializar mais ainda o uso dessa ferramenta. Observando os 4 quadrantes, o que a gente percebe é que em 3 deles o resultado para o ambiente é ruim. Aqui no maquiavélico o nível de conflito é alto. Na pessoa que é verdadeira demais também pode gerar resistência e frustração na comunicação. Essa pessoa aqui que acomoda a situação, ela acaba deixando as coisas no banho-maria, as coisas não avançam, a empresa fica lenta e ineficiente, o clima não fica legal. O líder fica desacreditado, a pessoa que está praticando o feedback também fica desacreditada, enquanto que no quadrante de cima, no verdadeiro com o afetivo, aumenta a chance de melhorar o ambiente, as pessoas reconhecem o nível de justiça, uma intenção realmente de melhorar o resultado da organização. Então essas são as dicas de hoje, espero que você aproveite, são dicas simples, mas que são muito úteis e relevantes se você colocá-las em prática. Até a próxima!